Olá, bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar para vocês a parte 2, né, das experiências que eu tive através da meditação. Então, como eu falei para vocês, eu comecei a praticar meditação, não sei o porquê, e comecei a ter experiências maravilhosas. E aí eu pegava e anotava minhas experiências num caderno. E tudo que eu anotava, depois começava a fazer sentido, eu começava a entender, eu começava a estudar. É como se realmente eu tivesse trilhando um caminho. É como se alguém ou algum ser tivesse me orientando do que pensar, como fazer. E aos poucos eu fui me descobrindo como pessoa, eu fui aprendendo sobre o universo, fui aprendendo, eu comecei a ter um respeito enorme pela água. Então, assim, eu tinha uma coisa que eu não podia desperdiçar água. Eu olhava aquilo e falava, nossa, isso é tão precioso, essa água é tão preciosa que eu não posso ficar desperdiçando quando eu escovar o dente. A alimentação, a minha alimentação começou a ser mais leve. Eu não comecei a ter mais tanta vontade de me alimentar assim, então eu comecei a reduzir, sem pensar, comecei a reduzir a minha alimentação. Sabe quando parece que tudo começa a se encaixar e você começa a ter mais qualidade de vida? Eu já fazia academia, aí eu me alimentava bem, aí eu trabalhava num emprego super legal. E aí, toda vez, assim, eu lembro que uma vez, eu conto algumas experiências, eu lembro que uma vez eu tava meditando e aí eu tive uma mensagem de um mestre, porque as minhas meditações eram assim, geralmente as minhas meditações eram assim. Eu sempre ia para algum lugar e nesse lugar eu sempre encontrava com mestres. E esses mestres, eles tinham barba, tinha os mestres que tinham uma barba branca, outros eram carecas. E aí eles me emanavam luzes, cores, né? E aí eu falava assim, nossa, eu meditei e eu tive uma vez essa cor violeta, hoje eu tive a verde. E eu comecei a pesquisar sobre as cores, sobre a energia das cores. Então a minha meditação era assim, era sempre um lugar onde eu ia buscar energia. Então era muito interessante e era sempre com os mestres. E aí, conforme eu ia meditando, eu encontrei com o mestre, ele me falou algo, que agora eu não vou me lembrar, mas que eu anotei, eu lembro dessa passagem, eu lembro que eu anotei num caderno, e quando eu fui pesquisar no Google, não sei porquê, fui pesquisar no Google, tava lá, mensagem de um samurai de 1850, que falava um pouco do meio copo meio vazio, meio cheio, meio vazio, que falava mais ou menos da teoria do vazio, né? Da teoria do vazio, do vácuo. Então, assim, tanta coisa interessante aconteceu quando eu praticava meditação. Essa foi uma delas que eu fui pesquisar. Então, assim, quando eu pesquisava algo, sempre tinha uma resposta, sempre aparecia alguma coisa. Então, aí eu pesquisava sobre o assunto, eu estudava sobre o assunto. Então, é como se eu fosse guiada, é como se eu estava sendo guiada por alguma entidade, espírito ou mestres budistas, né? Eu acredito que era budismo, porque aí tudo começou a conspirar a favor. Eu comecei a escutar muita música do Oriente, aí na minha casa eu comecei a comprar, tinha Ganesha, tinha muito incenso, então parece que tudo remetia para que você fosse para aquela linhagem, né, do budismo mais antiga, lá, oriental. E era sempre assim. Então, e uma coisa interessante também, que eu acho que deve acontecer com vocês, quando você medita, você sempre entra em algo, né? Então, como se você acessasse uma outra dimensão. Então, às vezes eu meditava e como se eu mergulhasse no mar, então eu via um mar azul, e aí ia mergulhando, mergulhando, até que eu entrasse em outro lugar. Às vezes era a porta, então às vezes eu começava a meditar e via uma porta e estava dentro dessa porta, que essa porta me levava para outro lugar. Às vezes eu subia e entrava sempre em algo. Então é sempre realmente alguma coisa interior que a gente vai conectando, que a gente vai entrando para ter as experiências de meditação. E aí algo incrível acontecia, assim, eu começava a ver coisas, é como se a minha mente tivesse, não mais aqui na 3D, é como se eu tivesse acesso a 3D e a quarta, quinta dimensão. Porque eu vou até contar dois fatos muito interessantes que eu vivenciei, que as pessoas, só quem realmente pratica, quem realmente sabe o que é 3D, quem realmente estuda sobre esses assuntos vai entender. Uma vez eu tava voltando do trabalho, imagina, horário de trabalho, de tarde, voltando do meu trabalho no fretado, e eu vi um gnomo. Assim, na rua, assim, parado, eu vi um gnomo. Eu falei, gente do céu, eu vi um gnomo, existe mesmo, né?
Assim, gente, eu nunca usei droga, nunca usei nada. Realmente, quando eu praticava meditações, coisas incríveis aconteciam. E aí também tive uma experiência uma vez de eu estar no fretado também com uma amiga minha e entrou uma colega minha de trabalho. E quando ela entrou, eu levei um susto, eu levei um choque. Perguntei pra minha amiga, quem que é essa pessoa? Ela falou, é a fulana de tal, é a Gabriela. Eu falei, nossa, eu vi ela com 80 anos. Né? A Gabriela que tinha 20 e poucos anos, eu vi ela com 80 anos. Então, quando você pratica meditação, você começa a ter, a prática que eu digo assim, realmente aberta, você começa a ter experiências diferentes, de você estar meio que na terceira dimensão, mas você consegue acessar a quinta, a quarta dimensão. Então, eu tinha muitas experiências desse tipo, de sentir o amor, a presença do amor, assim, flutuando. Uma vez eu pratiquei meditação e eu senti o que era ser pedra, né? O que é o reino mineral. Então, eu senti o que era ser pedra, o sol batendo na pedra, a chuva, a energia de Gaia, né, naquela pedra. E tudo isso que eu vivenciei, de certa maneira, eu vejo as pessoas falando, né? Depois eu vou pesquisar um vídeo, eu vou ver um não sei o quê, eu falo, nossa, eu já tive essa experiência, nossa, que legal, eu já sei o que ela tá falando. Então, tudo tem sentido, nada é por acaso, tudo que a gente vivencia existe um significado. E aí, essas foram algumas experiências que eu tive praticando durante uns 3, 4 anos, sempre meditando, fora a alegria, fora a plenitude, fora aquela sensação que eu falei para vocês que o mundo podia estar de ponta cabeça, que eu tava lá zen, plena. Então, assim, é uma experiência maravilhosa para quem realmente vivencia meditação. É claro que naquela época, hoje não mais, e eu gostaria de estar vivenciando, mas hoje eu vivencio outras coisas que eu quero compartilhar com vocês também. É claro que naquela época era diferente, eu era solteira, eu não tinha filho, eu tinha tempo para meditar. Então, eu fazia faculdade de psicologia, chegava em casa no apartamento, morava sozinha, aquele silêncio, então eu tinha aquele tempo para meditar. Hoje, neste momento da minha vida, já é um pouco mais difícil. Com filho pequeno, marido, trabalho, é difícil você ter um tempo para você meditar. Mas aí eu uso outras ferramentas, eu uso outras coisas que me ajudam nesse despertar. E desde então, é um despertar constante, é uma aprendizagem constante. Por mais que eu tive toda aquela experiência maravilhosa da meditação, hoje eu me vejo assim muito mais evoluída no sentido de teorias, de entender como funciona o universo, e aí eu vou compartilhando com vocês.